Jesus é o Senhor. Aleluia por mais uma transmissão, direto aqui do nosso estúdio em Cristinápolis, no nosso central de transmissão. Nós vamos compartilhar mais uma palavra adicional para os irmãos. Mas antes de iniciarmos essa palavra, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal. Inscreva, ative o sininho de notificações para você receber todas as notificações do nosso canal. E também compartilhe esse vídeo para seus amigos, seus parentes. Compartilhe essa palavra que nós vamos compartilhar para vocês nesta noite de terça-feira. Louvado seja o Senhor. O que nós vamos compartilhar para os irmãos está dentro do livro de Apocalipse. Tem como título essa mensagem: para onde vamos quando morremos? Há uma interrogação. Muitos dizem, que vai para o céu, outros não têm clareza para onde vai, mas a palavra de Deus nos dá direção. Então nós vamos ver por meio da palavra para onde iremos depois da morte. Louvado seja o Senhor. Então o versículo que nós vamos ler para dar início a essa palavra está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que está falando quando abriu o quinto selo de Apocalipse. Quero dizer para você que nós estamos vivendo hoje na era apocalíptica. É a era que Deus abriu para nós. Nós estamos inseridos nessa era. E dentro desse livro de Apocalipse, aqui mostra para nós um cenário maravilhoso de guerra. Há uma guerra e nós estamos centrados nessa guerra. Mas essa guerra, a luta é do Espírito. O Espírito em Apocalipse está 7 vezes, ou seja, o Espírito está completo, a completude do Espírito, como já foi compartilhado para nós. Então aqui no capítulo 6, versículo 9, mostra para nós, quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Aqui diz que os mortos foram mortos por causa da palavra de Deus. Então eles eram cristãos. Mas onde eles estavam? Debaixo do altar. Senhor Jesus. Eu queria fazer uma retrospectiva, que esse é o quinto selo. Eu queria falar do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro, quarto, para nós entrarmos no quinto selo. Amados, como eu falei, nós estamos numa guerra, e essa guerra é uma guerra de 4 cavalos. Há uma corrida nesse universo de 4 cavalos. Quero dizer que nesse momento nós vamos mostrar uma figura de 4 cavalos para você. Então o pano de fundo desses 4 cavalos, o pano de fundo deles é o mapa mundi. Ou seja, há uma corrida de 4 cavalos nos 4 cantos da terra. Todo esse universo está passando por esse processo. Então, amados, eu quero dizer que aqui há um cavalo branco, há um cavalo vermelho, há um cavalo preto e há um cavalo amarelo. Agora nós vamos iniciar aqui o capítulo 6, versículo 1, mostrando o significado de cada cavalo. Ou seja, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Essa voz aqui é uma voz de trovão. Vem. Alguém está chamando para vir. Alguém com a voz de trovão está ali chamando. Vem. Vem para onde? Quem é essa voz de trovão que está lhe chamando? Essa é a voz de Deus. Deus tem uma voz como de trovão. E Ele está falando para nós, vem, porque Ele quer nos mostrar algo. Deus é Espírito e Ele quer que nós, os seus adoradores, o adoramos
em espírito e em verdade. Então ele está nos chamando para nós nos voltar ao Espírito. Só no Espírito Deus pode revelar o que está em Apocalipse para nós, porque Apocalipse é a completude do Espírito. Então nós precisamos nos voltar ao Espírito. O livro de Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo João. Você sabe onde ele estava? Em Apocalipse. Vou mostrar 4 visões que ele teve em Apocalipse, muito preciosa. Aonde ele estava nessas 4 visões? Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele fala algo muito glorioso para nós. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João nos chama de irmãos e companheiros. Então, irmãos e companheiros é aqueles que é um no Espírito. Aí ele continua: achei-me em espírito num dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, por João estar no Espírito, ele viu algo grandioso. Ele viu as 7 igrejas, ou seja, uma cidade, uma igreja. Ele teve a visão das igrejas ali na época da Ásia. Segunda visão que ele teve por estar no Espírito, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João pôde ter aqui uma visão gloriosa. Por quê? Por estar no Espírito. Então, que visão ele teve aqui? Ele teve uma visão de que Deus está administrando todas as coisas no universo, seja ela positiva ou negativa. Deus está administrando todas as coisas. Não pense que esse universo está sem controle. Tem alguém no trono administrando todas as coisas. Por estar no Espírito, João teve essa visão. Terceira visão que ele teve por estar no Espírito está em Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui ele teve uma visão também de uma mulher. Versículo 5, ele explica quem é essa mulher. Capítulo 17, versículo 5. Na sua fronte achava-se inscrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa mulher é a grande Babilônia. E João, por estar no Espírito, aqui, amados, é o falar do Espírito. Apocalipse é o falar do Espírito. Por isso que nós precisamos nos voltar ao Espírito. Então aqui, quando ele vê essa mulher que fala de uma mãe, tem muitas filhas essa mãe. Essa Babilônia tem 2 aspectos. Tem um aspecto, primeiro aspecto é o aspecto material. E o segundo aspecto dessa Babilônia é o aspecto religioso. Tanto faz, o aspecto material como o religioso vai cair. Capítulo 18, versículo 2. Ele mostra aqui: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Só até aqui. Amados, tanto faz a Babilônia material como a Babilônia religiosa vai cair. Não fique em nenhuma dessas Babilônias, saia. Esse foi o sentimento do Espírito aqui nesse livro. O versículo 4, Apocalipse 18, 4.
ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Irmãos, aqui o clamor do Espírito é para nós sair. Saia da Babilônia material, saia da Babilônia religiosa, se volte ao Espírito. Por isso que foi as 4 visões maravilhosas que João teve por estar no Espírito. Então aqui no capítulo 6 de Apocalipse, nesse capítulo 6, versículo 1, quando ele fala no final, como se fosse voz de trovão, vem. Esse vem é se voltar ao Espírito. E uma das maneiras de nós voltarmos rápido ao Espírito é invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, mas teve mais uma visão que João teve, que me passou, não mostrei. Apocalipse 22, que esse daqui é muito bom, eu quero mostrar para vocês. Apocalipse 21, versículo 10. Foi a 4ª visão que João teve. 21, 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Nesta palavra, o desejo do Espírito é lhe transportar a uma grande e elevada montanha, porque ele quer lhe mostrar do alto. Ele quer lhe dar uma visão panorâmica do que nós vamos falar agora. Então essa visão panorâmica nós só podemos ver no Espírito. E essa visão panorâmica nós vamos iniciar falando de um cavalo branco. Aí o versículo 2, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui está a figura de um cavalo branco, essa figura muito maravilhosa. Olha, perceba algo, aqui diz que esse cavalo, ele está com um arco na mão. Cadê a flecha? Um arco tem que ter a flecha, mas aqui não tem flecha. A flecha já foi atirada. Na morte do Senhor Jesus, ele derrotou Satanás naquela cruz. Essa flecha foi cravada no coração de Satanás. Esse evangelho é vencedor. Por isso que o cavalo branco diz respeito ao evangelho. O cavaleiro é o Senhor Jesus que está montado nesse cavalo. Mas o significado desse cavalo branco é que saiu vencendo e para vencer. Quem saiu vencendo e para vencer foi o evangelho. Então esse é o primeiro cavalo. O segundo cavalo, versículo 3, fala: quando abriu o segundo selo, ouvi segundo ser vivente dizendo: vem. Esse vem eu quero tomar falando assim: vem, ó Senhor Jesus. Nos voltar ao Espírito. Aí o versículo 4: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Enquanto o cavalo branco, o cavaleiro tem um arco na mão, esse daqui tem uma espada. Isso aqui, amados, diz respeito à guerra. A guerra, cavalo vermelho. Terceiro cavalo, versículo 5: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, ó Senhor Jesus. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O cavalo branco tem o arco, o cavalo vermelho tem uma espada, e o cavalo preto tem uma balança. O que quer dizer essa balança? O versículo prossegue, o versículo 6: e ouvi uma como que voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui com a balança de medir, de pesar. Isso aqui diz respeito à fome. Amados,
O nosso irmão Pedro até compartilhou, falando sobre essa questão, né, da fome. Você já pensou? Aqui fala, uma medida de trigo por 1 denário. Pense bem você, vai haver uma fome, uma escassez de alimento. Sabe quanto vai custar 1 quilo de farinha? 1 denário. O que é 1 denário? Salário de um dia de um trabalhador. O trabalhador vai trabalhar o dia todo para comprar 1 quilo de farinha. Ô irmão, às vezes nós temos nosso alimento em casa. Vamos valorizar o que o Senhor tem dado para a gente. Coloque no seu prato só a necessidade que você tem de comer. Não desperdice comida, não jogue fora comida. Tem muitos passando fome, mas às vezes eu estou reclamando do que eu tenho em casa. Ó Senhor Jesus, vai haver, amados, esse cavalo preto, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. E agora, o versículo seguinte é o versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, ó Senhor Jesus. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então esse cavalo amarelo significa morte. Morte. Quem é que está montado nesse cavalo amarelo? Satanás. Quem é que tem o poder da morte? Satanás. Podemos ver isso em Hebreus? Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, o versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o cavalo amarelo é a morte. Quem é que tem o poder da morte? O diabo, Satanás. Então, Satanás, ele usa a morte. Amados, eu quero dizer para você, hoje nós estamos passando por uma pandemia. Quantos antequeridos nossos já foram? Muitos já partiram dessa. Quem levou? Quero dizer para você, vão todos para o mesmo lugar. Satanás tem o poder da morte. Quando alguém morre aqui na terra, seja ele crente ou incrédulo, Satanás vem buscar. No seu cavalo amarelo, ele vem pegar e levar. Para onde? Para o Hades. Eu queria mostrar para você algo que a Bíblia mostra. Não estou falando isso inventado, é a Bíblia que mostra. Teve uma figura na Bíblia que chama-se Moisés. Moisés, ele teve toda a visão da economia de Deus, mas um dia Deus deu uma ordem a ele, para ele pegar, falar a rocha, para ela verter água, para o povo de Israel beber água, porque eles estavam num deserto com sede. Mas Moisés veio de falar com a rocha, Moisés foi lá e feriu a rocha, e não pôde entrar na boa terra. Mas Deus, como Deus é maravilhoso, misericordioso, mostrou a terra para ele. E depois que ele viu a terra, sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu ali. Só teve a oportunidade de ver a terra, mas não entrou. Então, em Deuteronômio, capítulo 34, o versículo 4, isso que eu estou falando, né? Deuteronômio 34, 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-lo como os próprios olhos, porém não irá para lá.
Você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Sabe, amados? E aí o versículo seguinte, o 5 fala: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E o versículo 6 é muito maravilhoso. Este o sepultou. Este o sepultou, ou seja, Deus sepultou o corpo de Moisés. Porque mais na frente nós vamos ver Deus vai usar, não vamos entrar nessa mensagem, mas talvez nós vamos ter outra mensagem, nós vamos mostrar, Deus vai usar Moisés, porque Deus guardou o corpo dele. Deus o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Ninguém sabe. Quer dizer, Satanás também não sabe. Mas vou dizer para você, você sabia que Satanás ele veio à busca do corpo de Moisés? Vamos ver em Judas. Judas fica próximo ao Apocalipse. Judas só tem um capítulo, é o versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. Viu, amados? Deus sepultou o corpo de Moisés. Satanás, quando veio em busca, não encontrou. Quando ele veio no cavalo amarelo, que é a morte, para levar o corpo de Moisés para o inferno, ou para o Hades, que é a palavra no original grego. Quando ele veio buscar o corpo de Moisés, não encontrou. Aí ele voltou e foi ter, aqui diz que ele teve uma contenda, ou seja, contendia com o anjo Gabriel, né? O anjo Miguel, perdão, quanto ao corpo, querendo o corpo para levar para o Hades. Então, amados, eu quero dizer para você, morreu nessa terra, vai para o Hades. E o Hades só tem uma porta de entrada. Agora nós vamos ver uma história na Bíblia que deixa isso bem claro para nós. Bem claro. Está em Lucas, capítulo 16. Essa história é muito bela e deixa claro para nós. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que o livro de Lucas, capítulo 15, 16, ele fala muito sobre parábolas. Jesus falando por parábolas. Mas aqui não é uma parábola, é uma história. Por quê? Porque fala nome de pessoas. Fala de Lázaro, fala de Abraão. Então é uma história mostrando algo que vai acontecer. Então o início está no capítulo Lucas 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, curtia bastante. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Está vendo, irmãos? Aqui fala de dois personagens, né? Aí continuando o 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Podemos ver uma pequena diferença aqui, que diz que Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. E diz que o rico morreu e foi sepultado. Parece até um indigente, não tem parente nem derente. Mas Lázaro tinha alguém que cuidava dele. Ó Senhor Jesus. Agora fala, continuando, fala. No inferno, está vendo essa palavra inferno no grego significa Hades, original grego. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Amados, aqui diz que no inferno ele viu
Então foi para onde os mortos? Para onde? Para onde é que vão os mortos, tanto crente como incrédulo? Um só lugar, para o Hades. Para o Hades. Ó Senhor Jesus. E aqui ele clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele agora clamou por misericórdia. Nós sabemos que misericórdia é o braço de Deus que alcança longe, amados. Ó Senhor Jesus, Deus tem um braço de graça e de misericórdia. Então só que a misericórdia aqui foi tarde. E ele clama, pedindo a Deus para mandar Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a língua. O versículo 27, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Aí continuando o 26 fala: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Para nós não pode. Então, amados, como eu falei, no Hades só tem porta de entrada. Então, só tem uma coisa que mostra: há um grande abismo. Há duas seções. Há uma seção que é de tormenta, e a outra seção, duas pessoas na Bíblia falou que é o paraíso. Primeiro foi o apóstolo Paulo. Não, primeiro foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que chamou de paraíso. E segunda foi o apóstolo Paulo. Eu queria mostrar logo o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Paulo fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Nós sabemos que ele não foi no corpo, porque no corpo ele não podia ir, mas ele foi em espírito. Por isso que João falou: achei-me em espírito no dia do Senhor. João falou: eu fui transportado em espírito. Então, louvado seja o Senhor, nós podemos dizer: Paulo foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. Mas ele diz outra coisa também. Versículo 3: e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então ele foi arrebatado até o paraíso. Esse paraíso em espírito, Paulo também foi lá no Hades, mas foi em espírito, porque Deus deu uma visão completa a Paulo. Paulo teve uma visão do universo. Ele teve uma visão da terra, onde ele vivia. Ele teve uma visão do terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. E ele teve uma visão do paraíso. Mas o outro que deu esse nome também de paraíso, foi o Senhor Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 23. Vamos ler? Lucas 23. Aqui nós sabemos que quando o Senhor Jesus, ele foi crucificado, teve 2 malfeitores crucificados com ele. E o versículo 39 inicia esse relato que eu vou mostrar para vocês. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Ô irmão, para onde esse malfeitor queria ir? Para o reino. Mas o reino
Primeiramente, o reino ainda vai vir. Irmãos, é algo muito precioso. Olha a resposta de Jesus para ele. O versículo 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Que riqueza, amados! Ó Senhor Jesus! Para onde Jesus foi? Ele falou: hoje você estará comigo no paraíso. Jesus estava como homem. Ele morreu. E depois da sua morte, o corpo dele, como homem, foi levado para o Hades. Quem levou? O cavalo amarelo, a morte. Ele passou pela morte por causa de mim e de você. Ele teve que passar pela morte. Sofreu tudo que nós sofremos. Ó Senhor Jesus! Então eu queria mostrar para você para onde Jesus foi naquele dia. Ele falou: hoje você estará comigo no paraíso. Então nós vamos ler Mateus capítulo 12. Aqui no versículo 38, iniciando no 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Irmãos, é muita gente querendo ver sinal, querendo ver alguma coisa, procurando ver alguma coisa. Vê a palavra de Deus. A resposta que nós precisamos está na palavra de Deus. Só a palavra de Deus dá a verdade para nós, mostra a verdade para nós. Então, ele fala que queria ver algum sinal, o Senhor Jesus, ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Que simbolizava aquele sinal de Jonas? Ele continua o versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Para onde Jesus foi? Para o Hades naquele dia. Ele passou 3 dias dando um passeio no Hades, fazendo, uma inspeção no Hades. E ali no Hades, aí ele falou com o malfeitor: hoje você estará comigo no paraíso. Para onde foi o malfeitor? Montou no cavalo amarelo. Satanás levou para o Hades. Quando chega lá no Hades, que abre a porta, que ele foi colocado lá dentro, levado lá para dentro. Aí o que é que acontece? Lá no Hades, essas 2 seções: tormento e paraíso. Para qual seção do Hades você quer ir? Você que está me ouvindo agora, desfrutando dessa palavra, qual é a seção que você quer ir? Deus pode mudar sua rota agora. Nós estamos passando por um processo, irmãos. Nós estamos aqui agora, não sabemos, podemos pegar um coronavírus, está aí, essa pandemia. Já passou de 300 mil, já está chegando a 400 mil pessoas. Para onde foi essas pessoas? Para onde foi seu ente querido? Quero dizer para você uma coisa: você precisa mudar a sua rota. Mude a sua rota, é tão fácil. Como foi fácil para esse malfeitor aqui? Jesus, lembra de mim quando tu tiver no teu reino. Sabe, amados, Deus quer mudar a nossa rota. Você sabia que é bênção morrer em Cristo? É bênção. Quero mostrar isso para você, está aqui em Apocalipse, já que nós estamos desfrutando de Apocalipse. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Senhor Jesus: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Não é tanta fadiga, amados? Esse mundo é cheio de fadiga, é cansaço. Quanta situação, quantas pessoas
sendo entubada, passando por situação, mas o Senhor quer trazer descanso para essas fadigas. Mas como Ele vai trazer o descanso? Se você fizer igual esse malfeitor fez. Não é uma questão de estágio, como o irmão Pedro está mostrando para nós, no seu compartilhar nos domingos pela manhã ou à noite. Está mostrando para nós, não é uma questão de estágio, mas é uma questão de estado, é a sua posição. Você pode mudar a sua posição agora. Ó Senhor Jesus, posso dizer para você, eu vejo o sentimento do Esdras, do Pedro compartilhando, e me deu tanto sentimento. Mude seu estado, mude seu estado agora. Faça como aquele malfeitor naquela cruz. Ele foi mudado na hora e o Senhor falou: hoje estarás comigo no paraíso. Veja o que aquele rico, ele falou com Abraão. Veja o que ele falou. Continuando, né? O versículo 27 do capítulo 16 de Lucas. Lucas 16, 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Como? Amados, morreu, entrou no Hades. Acabou, mande a minha casa paterna. Aí ele fala: porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que para não virem também para este lugar de tormento. Até o rico que estava lá no tormento, só quem está passando por uma situação dessa pode se compadecer de alguém. Eu não sei você, eu não passei ainda por a situação do coronavírus, para ir para um hospital e ser entubado. Mas os que já foram entubados e saiu de lá, ele sabe o perigo que ele correu. Às vezes eu nem uso máscara, nem uso álcool gel, não faço nada disso, porque eu não passei. Então esse rico passou por uma situação de tormento e ele agora clamou para ir à casa dele, falar com os irmãos dele. Quero dizer para você, depois que morre, a misericórdia do Senhor encerrou. Ele falou: Pai, tem misericórdia de mim. A misericórdia encerrou. Depois que morre, não tem mais jeito, amados. Não tem mais choro, nem vela. Não tem mais missa de 7º dia. Acabou, não encerrou. Isso tudo é coisa, tradição religiosa. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, o versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não tem mais escapatória. Nós precisamos. Se tem algo para fazer, tem que ser agora, hoje. Hoje, se você estiver ouvindo essa palavra, não endureça o seu coração. Se volte para o Senhor. Eu queria fazer uma oração agora com você que está me ouvindo. Feche seus olhos, se você quiser, e fale comigo assim: eu quero mudar o seu estado. Jesus pode fazer isso agora, usando este canal como instrumento. Fale comigo, feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu quero Te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu quero entrar contigo no paraíso. Eu preciso de Ti. Ó Senhor Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você foi mudado de posição. Eu creio que você não vai mais para o lugar de tormento. Você dormindo no Senhor agora, você vai para o paraíso. Voltando ao Lucas, capítulo 16, versículo 29. Aqui quando ele fala para mandar alguém na casa dele, ele tem 5 irmãos, o versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos.
Aqui está, a diferença é essa aqui. Ouça-nos. Ou seja, o que levou esse rico para esse lugar de tormento? Foi porque ele estava curtindo? Foi porque ele caiu na balada, fez uma coisa e fez outra? Não, amados. É porque ele não ouviu a palavra de Deus. Ele não deu crédito à palavra de Deus. Você pode curtir, não tem problema nenhum, mas curta com o Senhor. Ouça a palavra de Deus. O pobre, ele foi pobre porque sofreu tanto. Sofreu tanto, passou por tanta situação, realmente ele precisa morrer, porque para descansar. Hoje nós temos isso, né? Se a pessoa está passando por uma situação, um câncer, ali no hospital, sofrendo com aquela situação, fazendo uma quimioterapia, e ali naquela condição toda, aí a pessoa fala, é melhor morrer que descansa. Não, você descansa se você morrer no Senhor. Mas sem o Senhor, é melhor você ficar para esperar receber Ele. Porque se você morrer sem o Senhor, vai para aquela sessão de tormento. Mas no Senhor, vai para o paraíso. Vai ficar ali guardado. E eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor Jesus, quando Ele morreu, Ele foi para onde? Nós lemos agora. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, Jesus foi para o coração da terra. Onde é o coração da terra? Embaixo. Aonde é que o 5º selo de Apocalipse, os irmãos que estão lá, estão clamando? Onde é que está? Agora nós vamos voltar para Apocalipse capítulo 6. Mostrar um pouco do 5º selo para os irmãos. Nós já falamos dos 4 primeiros selos, que é os 4 cavalos, e agora nós vamos falar um pouco do 5º selo. Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar. Para onde Jesus foi? Para o coração da terra. Onde é o coração da terra? Debaixo do altar. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando nós vamos ficar aqui? Ó Senhor Jesus, quero dizer uma coisa melhor para você. O único que saiu no 3º dia desse lugar foi o Senhor Jesus, foi o único. Davi era um homem segundo o coração de Deus, é o que a Bíblia mostra. Onde é que Davi está hoje? Ele está aqui clamando. Quer ver onde está isso? Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Olha que palavra maravilhosa. Que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Davi não foi para o céu? Não, porque ninguém foi para o céu. Só aquele que de lá veio, que foi o Senhor Jesus. Jesus, por um lado, ele está sentado à destra de Deus. Mas quando você clama a ele, ele fica em pé. E o Espírito hoje está agindo. No livro de Apocalipse é o Espírito agindo. É o Espírito que está conduzindo todas as coisas aqui para nós. Então, amados, é para onde vai? Então Davi é um dos que está clamando aqui debaixo do altar ao Senhor. Até quando eu vou ficar aqui? Aí o versículo 11, Apocalipse 6, versículo 11. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Quando a Bíblia fala de vestiduras brancas, diz respeito aos atos de justiça dos santos. Quer dizer, vocês já estão justificados, fique tranquilo. Mas ele fala algo maravilhoso. E lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo. Irmãos, é pouco tempo que nos resta. Bem pouco tempo. Falta pouco tempo. Quer dizer, Deus, esse pouco tempo que nos resta, falta um pouco. É porque esse daqui, o estado deles é de vencedor.
Aquele malfeitor, ele foi no estado de vencedor. O estágio dele não conta. Deus precisa do nosso estágio. O que significa nosso estágio? O nosso crescimento de vida. Mas o nosso estado é a posição que nós estamos. E ele estava na posição de vencedor, naquele momento. Não esqueça disso. Você pode mudar a sua posição rapidinho. Só depende de você. Ouvir a palavra de Deus. E aqui, irmãos, fala ainda por um pouco. Ele fala, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Mas o ponto que eu quero pegar aqui é que ele fala, ainda por um pouco de tempo. Espera um pouquinho, o reino está vindo. Então por que ele fala espera um pouquinho? Porque ele venceu, abriu, venceu, ressuscitou. Na ressurreição, ele agora é o Espírito que dá vida, para nos dar vida e nos livrar do lugar de tormento. Então agora que ele ressuscitou, agora sabe o que ele vai fazer também com os que estiverem no estágio de reinar com Cristo por 1000 anos? Sabe o que vai acontecer? Palavra de salvação para nós. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar 1 Coríntios capítulo 15. Quero ler o versículo 50, amados. Aqui é uma palavra, o Senhor fala em Mateus, muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele escolheu, ele está escolhendo para reinar com ele 1000 anos. 1000 anos, a vinda dele agora, ele vem como ladrão, para colher os escolhidos. E aí Paulo fala uma palavra aqui muito rica para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Irmãos, isso afirmo, irmãos, nem a carne, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Falando do reino, carne e sangue não pode herdar. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vão precisar morrer para ir para o Hades, mas vai ser transformado. Significa as primícias, que não vão passar pela morte. O filho varão é os vencedores que estão dormindo, estão lá no Davi, é um vencedor. Aquele malfeitor é um vencedor. Cremos que ele vai fazer parte desses escolhidos, porque Deus falou, hoje estará comigo, para mostrar para nós que não é uma questão, você precisa ser transferido agora, não perca tempo. Aí continua o versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal, e o corpo mortal se revista de imortalidade. Ó Senhor Jesus, agora eu quero dizer para você algo aqui diz, quando a trombeta soar, a última trombeta, vai haver a ressurreição daqueles que estão lá no paraíso. Eles estão clamando, até quando? O Senhor falou, aguenta por um pouco, que a trombeta já está para tocar. Irmãos, que coisa maravilhosa. Aí o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi o cavalo amarelo pelo evangelho, pelo cavalo branco. Irmãos, quanto mais guerra, quanto mais fome, quanto mais morte, mais o cavalo branco sai vencendo e para vencer. Esse cavalo branco é vencedor e nós estamos nesse cavalo branco. Louvado seja o Senhor. Vamos, amados, pregar esse evangelho. Os comportores dinâmicos estão aí nas ruas, esse cavalo branco está agindo, orando pelas pessoas, mudando o estado das pessoas. Ó Senhor Jesus, conduzindo as pessoas para o paraíso, se chegarem a morrer.
Se não morrer, vai ser transformados. Ô irmão, precisamos pregar esse evangelho, não vamos perder tempo. É tanta coisa, tanta situação envolvendo com tanta coisa. Vamos parar, irmãos, e pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus, versículo 55 do capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios. Onde está a morte? Onde está, cavalo amarelo? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde é que está o que tu mata tantas pessoas? Onde está? Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O salário do pecado é a morte. Então você trabalha, pecou, a morte vem. Satanás, no cavalo amarelo, ele traga. Mas agora ele foi tragado pela vitória, pelo evangelho. Ó Senhor Jesus, versículo 57. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá vitória por meio de Cristo. Nosso cavalo branco é vitorioso. Ele saiu vencendo e para vencer. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu gostaria que você que está agora desfrutando dessa palavra, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu queria ler esse versículo em pé com você. Fique de pé para ler esse versículo junto. Esse versículo é muito rico. Portanto, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ó Senhor Jesus! Irmão, vamos pregar o evangelho. Esse cavalo saiu vencendo e para vencer. Quero dizer para você, nós estamos lutando com o inimigo derrotado. Perdido, irmãos. Nós só precisamos realmente cumprir a ordem que o Senhor deu para nós. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os que são batizados e dormir no Senhor vão para o paraíso. Os que não quiserem a palavra vão para o lugar de tormento. Não é Deus que faz isso, é você que escolhe ouvir ou não a palavra de Deus. Essa é a palavra que o Senhor deu para nós nessa terça-feira à noite. Queria terminar com oração. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse Espírito intensificado, pela completude do Espírito, que tem aberto nossos olhos, tem mostrado para nós de maneira muito clara e viva este livro de Apocalipse para nós. Senhor Jesus, nós te amamos, obrigado pela tua obra maravilhosa. Tu um dia passou por tudo que nós podemos passar nessa terra, e tu és um modelo para nós. Tu também um dia foste até o paraíso, foi até o Hades, venceu as portas do Hades, abriu, detonou a porta do Hades, saiu cheio de poder e de glória. E hoje esse poder está em teu evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, abre o coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra, para crer nessa palavra. Compunge o coração de cada um que está desfrutando dessa palavra. Ó Senhor Jesus, constrange o coração para receber essa palavra, receber o Senhor e ser mudado de destino. Nosso destino é o Senhor. Ó Senhor, te louvamos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia!
Até a próxima, amados irmãos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também ative o sininho. Compartilhe esse vídeo para seus amigos, para seus parentes. Eles precisam dessa palavra. Jesus é o Senhor. Amém. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. O Evangelho tem que avançar Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. pra ele voltar. O Evangelho tem que avançar Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. pra ele voltar. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. O evangelho tem que avançar Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. pra ele voltar. O evangelho tem que avançar Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. pra ele voltar. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar, pra ele voltar. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar, pra ele voltar. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. Tem que avançar pra ele voltar. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. O Evangelho tem que avançar